Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e convido você a refletir a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe nesse 14º domingo do tempo comum. O Evangelho a respeito do qual nós vamos refletir nesse domingo é o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Você se recorda que nos domingos anteriores, uns 3 domingos atrás, nós começamos a ler o capítulo 10, no qual Jesus escolhe os 12 apóstolos e depois os envia em missão. E ele começa a dar conselhos bem específicos a respeito de como eles devem se comportar e o que é que vai acontecer com eles. Por exemplo, Jesus fala de que serão levados aos tribunais, mas não tenham medo daqueles que matam o corpo, né? Devemos temer a Deus. Pois bem, no Evangelho de hoje, no capítulo 11, os apóstolos voltam da sua missão e apresentam para Jesus o resultado da sua obra missionária. Ou seja, o que é que eles realmente fizeram. E então Jesus, diante daquela colheita que eles fizeram, lembram que Jesus falou lá no capítulo 10, pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários, final do capítulo 9, na verdade. E a colheita é grande, mas os operários são poucos. Pois bem, agora os apóstolos chegaram com uma colheita, com o resultado dessa colheita. E Jesus, então, prorrompe num hino de louvor. Não é? Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Vejam, em primeiro lugar aqui nós vemos Jesus que reza. Não é? Antes Jesus nos convidava a rezar para que nós tivéssemos operários para a colheita. Jesus reza antes de escolher os apóstolos. Agora Jesus louva. Sim, porque ele, sendo o Filho de Deus que se fez homem, realiza aqui diante do Pai a sua oração, que sai do fundo da sua alma. O Evangelho vai nos falar do coração de Jesus, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Só que este coração de Jesus, que é uma linguagem bíblica, nós poderíamos especificamente dizer, nós estamos falando da alma de Jesus. Ou seja, a alma de Jesus aqui, a alma humana de Cristo, a alma humana da pessoa divina que se fez homem, prorrompe num hino de louvor. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. E curiosamente essa oração, o início dela, ela é um eco da forma como os judeus rezam ainda hoje, né? Então, Baruch atah Elohim, né? Bendito seja o Senhor. É um louvor. Bendito sejas tu, ó Pai. No original grego, essa realidade não está tão clara, porque é um verbo de confissão, né? Eu vos confesso, ó Pai. Mas o sentido aqui é de louvor, louvor mesmo. O próprio Santo Tomás de Aquino nos recorda que existem 3 formas, né, de nós confessarmos. O verbo confessar, tanto em grego como em latim, ele pode ter 3 objetos. Um é confessar a nossa fé, que em português a gente usa a palavra professar.
outra é confessar os nossos pecados, nós usamos a palavra confessar mesmo, e outra é confessar uma obra boa de Deus, ou seja, um louvor. Então está muito bem traduzido quando diz aqui, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Por quê? Porque Jesus está vendo, Jesus está enxergando, não é? Em Deus aquilo que Deus realizou nas almas das pessoas que se converteram pela obra dos apóstolos. E aqui vem este maravilhamento da alma de nosso Senhor. Ele diz, escondestes estas coisas aos sábios e entendidos. Quem são os sábios e entendidos aqui? Não são sábios e entendidos no sentido bom da palavra. São sábios e entendidos no sentido carnal, no sentido humano, no sentido soberbo da palavra. Deus resiste aos soberbos. Quem quiser conhecer a Deus através da sua própria soberba, do seu próprio ingênio, querendo julgar Deus, querendo colocar Deus dentro de um conceito, querendo colocar Deus dentro, né, de uma compreensão humana, Deus resiste aos soberbos. Você nunca vai entender Deus. E aqui é uma coisa muito importante. Se você quiser entender Deus, se você quiser realmente colher com a luz da fé um pouco daquilo que realmente Deus é e que nos revela no seu mistério, você precisa ser pequenino. Deus revelou aos pequeninos. É importantíssimo na nossa vida espiritual nós nos darmos conta que fé e humildade são duas virtudes básicas que andam juntas. A humildade de nós nos colocarmos diante de Deus. Ele, na sua infinita e tremenda majestade. Jesus para nós aqui então é exemplo. Jesus diz, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O que quer dizer humilde de coração? Quer dizer que a alma humana de Jesus é humilde porque enquanto alma humana, embora seja a alma humana de uma pessoa divina, enquanto alma humana, ela reconhece a grandeza de Deus, ou seja, o abismo que existe entre Deus e as realidades criadas. E a alma humana de Jesus é humílima, é muito humilde. É o exemplo máximo da virtude da humildade. Quantas e quantas vezes nós vemos nos filósofos atuais, cientistas, e às vezes nem tão filósofos e nem tão cientistas assim, simplesmente gente meio metido a besta, que acha que é um sabichão, colocar Deus no banco dos réus para querer julgá-lo. Os grandes ateus da história fizeram isso, e fizeram isso imitando o pai das trevas, ou seja, Lúcifer. Porque o contrário, o exato contrário da alma humílima de nosso Senhor Jesus Cristo é exatamente o anjo soberbo, Lúcifer, o anjo de luz, que julga Deus. Você veja, por exemplo, só para dar um exemplo desses filósofos, Voltaire, né? Voltaire, que foi um filósofo ligado a todo o movimento da Revolução Francesa, as palavras
que Voltaire escreve contra Deus, julgando Deus, são palavras realmente que chegam à loucura, à verdadeira demência. Porque é um homem soberbo que diz: se Deus não entra na minha cabeça, então ele não tem o direito de existir. Se Deus não segue os meus esquemas, se Deus não segue o meu jeito de pensar, então ele não existe. Ele nem sequer tem o direito de existir. E Voltaire escarnece de Deus e fala e julga Deus. Quando, na verdade, se você quiser compreender Deus, meu irmão, só existe um jeito. A primeira coisa é um ato de humildade. E esse ato de humildade quer dizer o seguinte, na prática. Veja, se existe um Deus, e é claro, Deus existe, mas se existe um Deus, ele, por definição, não pode ser compreendido pelo ser humano, não pode ser dominado pela mente humana. Ou seja, Deus, pelo próprio fato de ser Deus, tem que ser bastante, inacessível à nossa inteligência. Não quer dizer que nós não possamos conhecer nada de Deus, mas quer dizer que nós não podemos dominá-lo, não podemos, a não ser reconhecer nossa pequenez e dizer: Senhor, eu sei que vós sois sumamente sábio, a sabedoria, sumamente bom, a própria bondade. E se eu não vos compreendo, eu devo isso à minha ignorância e à minha malícia. Se você fizer esse gesto de humildade, você precisa aqui se dar conta de que você está abrindo as portas. Está abrindo as portas porque Deus, que resiste aos soberbos, ele se dá aos humildes. Aqui eu quero dar um conselho bem prático para você que busca a fé. Você já tem fé, mas de vez em quando vacila na fé. Se coloque, se humilhe diante da presença de Deus. Quantas vezes nesses dias agora em que nós vivemos tempos bem diferentes, com essa pandemia, com alguns lugares as pessoas vivendo lockdown, quantas e quantas vezes eu tenho encontrado no aconselhamento e no confessionário pessoas que são tentadas a julgar Deus. Diante das circunstâncias da sua vida, de algum drama que está acontecendo na própria vida, a pessoa cede à tentação de Satanás, a tentação do demônio que diz: onde está o teu Deus? Ele não é bom? Ele não cuida de você? Cadê Deus? E então a pessoa vai, senta Deus no banco dos réus e julga. Mas não é assim. Não. Meus queridos, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Ele cuida de nós. Você pode não compreender o que Deus está permitindo, você pode não compreender os desígnios e as bondades de Deus, mas renuncie a essa atitude arrogante e soberba de querer julgá-lo, incline sua cabeça diante de Deus e o adore, aprenda de Jesus, que é humilde de coração, e louve o Pai, porque Ele esconde
seus mistérios aos soberbos e entendidos, mas se revela aos pequeninos. Primeira atitude de humildade, de adoração diante de Deus, de uma fé que sabe, Ele me ama mais do que eu me amo. Ele é sábio, eu sou absolutamente ignorante. Ele é bom. Eu é que sou desconfiado e vivo na malícia. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar para a meditação de vocês. O segundo ponto, também partindo do exemplo do coração de Jesus, é o fato que Jesus diz que aprendem de mim porque eu sou manso de coração. Ou seja, a alma de nosso Senhor Jesus Cristo diante de Deus é humilde. Diante de nós, ela é mansa. O que quer dizer esta mansidão? Vejam, esse é outro problema nosso. Nós não somente não somos humildes, somos soberbos diante de Deus e queremos julgar Deus para que as coisas aconteçam do nosso jeito. Nós também somos irados, somos raivosos, coléricos diante dos irmãos. Ou seja, nós nos comportamos muitas vezes com verdadeira malevolência. E esse é outro ponto que tem acontecido bastante, é típico da humanidade decaída depois do pecado original, mas nesses tempos agora em que as pessoas estão vivendo tensões afetivas, preocupações, etc., a gente vê claramente que as pessoas têm vivido uma grande dificuldade de ter paciência umas com as outras. Em quantas famílias em lockdown, convivendo juntas, tem acontecido irritações, brigas e às vezes coisas até mais graves. Pois bem, veja, Jesus está dizendo que nosso coração precisa ser manso. Sem grandes meditações a respeito do conceito de mansidão, mas vamos pegar um exemplo básico, corriqueiro, para a gente poder aplicar ao nosso coração. O que é um animal manso? Né? Santo Isidoro de Sevilha, nas suas etimologias, uma dessas etimologias que podem não ser totalmente verdade no sentido filológico, mas que são muito intuitivas no sentido espiritual, Santo Isidoro de Sevilha diz que manso é aquele que é manu assuetus, ou seja, é um animal que está acostumado com a mão. Está acostumado com a mão do seu dono. Né? Um cachorrinho manso é aquele que você pode passar a mão em cima. Você pode pôr a mão nele. Ele está acostumado. Ele não reage de forma raivosa e não vai morder a sua mão. Pois bem, o coração manso é o coração que não está revoltado diante das dificuldades, das cruzes, das inconveniências, das contrariedades do dia a dia. O coração manso é aquele que aprendeu pacientemente a carregar a cruz. Vejam, meus queridos, nós seremos sempre contrariados no nosso dia a dia. Não tem alternativa. Você pode ser o homem ou a mulher mais poderosa, mais poderoso da terra,
o mais rico, mas as coisas não vão acontecer 100% do jeito que você quer. As pessoas não estão ao seu redor como suas pequenas escravas que irão fazer tudo o que você quer do jeito que você quer. Haverá contrariedades. E não somente isso. Se você vive em família, então, para poder viver em família, nós temos que nos acostumar com o fato de que nós seremos contrariados. Gente, não tem jeito de você viver numa família sem pedir divórcio, sem querer abandonar a casa dos seus pais, sem querer largar os seus pais velhinhos num asilo. Não tem jeito de você viver família de verdade se você não estiver disposto a ser contrariado. Isso é uma escola maravilhosa para nós. Vejam, Jesus carregou sobre si as nossas dores. Ele é manso. Durante os 30 anos que Jesus viveu em Nazaré, nós podemos imaginar os atos de paciência, de mansidão, de cordura que Jesus teve que fazer com aqueles habitantes de Nazaré. Aqueles mesmos habitantes que depois que Jesus começa a sua vida pública, começa a pregar o Evangelho, ele não foi capaz de fazer muitos milagres ali por falta de fé. Fez milagres em tudo quanto é lugar, mas em Nazaré não. Como aquela gente durante 30 anos deve ter contrariado a nosso Senhor. E com que paciência, com que mansidão Ele carregou aqueles importúnios. Claro, o exemplo máximo da paciência de nosso Senhor Jesus Cristo é a sua cruz. É quando Ele carrega triunfante a sua cruz para o Calvário para nos amar. Mas o carregar de Cristo da cruz no Calvário é tão heróico, tão sobre-humano, que muitas vezes alguém pode achar que é admirável, mas não imitável. Mas é que acontece o seguinte, a gente deve começar exatamente carregando o dia a dia, carregando o peso das dificuldades daquilo que nós vivemos no dia a dia com o nosso próximo, com o nosso irmão. E aqui que a gente aprende a ser manso. A gente aprende a ser manso porque as coisas não vão do jeito que nós queremos. Isso não quer dizer que você deva ficar passivo, sem querer melhorar as coisas, mas é necessário, sobretudo, viver constantemente compreendendo. Se nós quisermos viver juntos e amar os irmãos, pois bem, precisamos não ser tão assim egóicos, ou seja, centrados no nosso próprio ego, e compreender que a paciência e a mansidão são necessárias. Pois bem, aí está Jesus que nos ensina então. No núcleo aqui nós temos aqueles 2 grandes mandamentos, que na verdade redundam num único mandamento, o mandamento do amor, que é o que brota do coração de Jesus. Jesus fala do amar a Deus sobre todas as coisas. Pois bem, tudo isso começa com a humildade, o coração humilde. Jesus fala do amar o próximo como a si mesmo. Pois bem, tudo isso só é possível com a mansidão, com a capacidade de carregarmos os pesos uns dos outros. Faça esse caminho. E você então vai começar a ver o quanto o seu coração vai ficar iluminado, esclarecido. Porque são os pequeninos. Se não fordes como crianças, não entrareis no reino dos céus.
E é por isso que Jesus disse nesse Evangelho: ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E a quem é que o Filho quer revelar esse conhecimento profundo? Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, do egoísmo, da soberba, falta de humildade, da ira, da impaciência. Tudo isso cansa, tudo isso nos deixa fadigados. Tomai sobre vós o meu jugo, o jugo da caridade e do amor, e aprendei de mim para trilhar o caminho do amor. Sou manso e humilde de coração. Meus queridos, que esse seja o nosso caminho para Deus, no amor a Deus sobre todas as coisas e para os irmãos, no amor ao próximo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.